E aí, pessoal? Quem não consegue ver a diferença do tratamento que o Lula da esquerda dá para as catástrofes que atinge os pobres, invariavelmente os pobres, 0,0 alguma coisa do rico pode ser atingido por isso aí. Rico, eu digo, é os que mandam no país, os Marinha da vida, os Lema, sabe? Eles nunca são atingidos por isso aí. Quem não consegue ver essa diferença não vai entender por que, que um Bolsonaro, na tragédia da Bahia, foi andar de jet ski e o Lula veio para cá. Não vai entender que o Bolsonaro luta pela Faria Lima e o Lula luta pela classe média, sobretudo a classe média baixa e os pobres. Não tem como fazer esse pessoal entender. O cara do Porsche nunca vai entender o que é ficar sem alguma coisa. Então ele vai achar que todo mundo tem aquela mesma poder que ele tem. Eu vejo os filhos dos meus amigos foram criados mais na abastança e os filhos dos meus amigos foram criados com pouco. A diferença da cabeça de um adolescente e do outro. Hoje eu já sou mais adolescente, né? Mas na época que eu convivia, depois eu me separei. Desde 2016 eu me afastei de muita gente. Mas a cabeça de um adolescente que o pai tinha mais dinheiro e o adolescente que o pai não tinha é bem diferente. Apesar que depois todos eles se juntaram e acreditaram no mito. Lógico, porque daí teve muita lavagem cerebral, teve os Steve Bannon da vida, com o Face, com o WhatsApp, que essa gurizada já, a maioria, tanto os filhos, estou falando da experiência minha, dos que eu conheci, então não tem nada de científico nisso, é só uma percepção que eu tive com essa gurizada. Tanto os que teve a vida, que os que tinham a vida melhor e os que eram mais passavam alguma necessidade, não perrengue assim de passar fome e tal, mas sabe, eles não podiam ter o que o outro tinha lá. Os dois adolescentes acreditaram no mito e acreditaram realmente naquelas baboseiras, porque foi aquele troço batido o tempo todo e tal. Mas a reação, eu quero falar como eles veem a vida, um adolescente que foi criado com tudo, sabe, aquele troço, e o cara que aqui embaixo que sabe, que convive com o tio que tem pouco, com o vizinho que não consegue, às vezes, comprar uma coisa básica para ele, e o cara lá que tem tudo e reclama. Sabe, é a visão do mundo. E é essa visão que esses caras não têm, não conseguem ter. E o problema é aqui embaixo, vamos ver a diferença da humanidade, do tratamento igualitário republicano do Lula. E o cara que disse que era só uma gripezinha, que não era coveiro, que ele podia fazer, eu não sou coveiro. Eles não conseguem entender. Só nessa frase já diz tudo que é o coisa. Ele bater continência para a bandeira americana já diz que ele não vai defender os nossos interesses como nação, como civilização, ele vai defender os interesses de quem manda lá. E quem manda lá não é uma democracia, é o mercado. Então, aqui embaixo, mesmo o filho dos meus amigos pobres, que sentiu que era pobreza e o filho dos meus amigos não conseguem por causa da informação. Eu tô falando isso porque eu vi os caras, muita gente falando que o Lula não devia ter ido naquela manifestação do 1º de maio, que foi um fiasco, não sei o que. Não foi. Na minha opinião, ele devia ter ido e foi muito bom ele ter ido. Não importa se não tivesse ninguém lá. Ele tem que ir nessas coisas, se ele acreditar mesmo. Porque importa é o discurso. O problema é que toda porcaria que um mala cheia fala e o Bolsonaro fala, mesmo porque que ele fale para ninguém, por menos gente que foi lá no Lula, repercute nas redes.
o YouTube, essas redes imperialistas, elas vão distribuir isso muito mais do que qualquer discurso que o Lula fizer. Qualquer coisa que eu falar aqui não vai chegar a ninguém. No entanto, o dele chega. Eu vi um vídeo da Vivi, do FBI lá, ela mostrou uma mulher ofendendo o Lula lá e tal, e em relação ao dela, que ela falou, ela não ofendeu, mas ela falou algumas coisas do Bolsonaro, o YouTube já cortou dela. O YouTube, eu não sei qual é a rede, enfim, eu não me lembro, acho que foi o YouTube. O dela já cortou, tirou monitoração, botou na sombra e esse negócio todo. A bolsonarista? Não. A bolsonarista teve muito mais visualização, só que ela ofendeu do mesmo jeito, só que o bolsonarista ofendeu o Lula. A Vivi falou umas verdades, lógico, com gozação, mas falou do coisa. Esse cara que bate continência por bandeira americana, que esses loucos que estão morrendo afogados, pobre, ainda acredita que ele defende algum interesse nosso, que ele realmente ajudaria eles a salvar a sua casinha, ou dar uma casinha nova, ou socorrer. Então, mas está ali a diferença. O problema está aqui, ó. A informação está aqui hoje. Como o rádio estava para os nazistas, hoje está aqui. Pode demorar alguns anos até o bom senso, a noção de lógica refertir, que nem demorou muitos anos para a humanidade acordar do nazismo. Na verdade, só acordou porque eles viram que eles iam se danar também. Senão, se só a Rússia se danasse, eles não iam acordar, eles iam deixar. Mas daí, o Hitler era burro, que nem o nosso burro, e foi atacar a Inglaterra. Se ele tivesse ficado quietinho, deixado... A França já tinha estendido o tapete vermelho para ele passar. A Itália era a Itália, né? Fascismo. Se ele tivesse ficado quietinho, só atacado a União Soviética, ele estava tranquilo até hoje. Até hoje o Terceiro Reich ia vingar. Fora que também tem um detalhe que os Estados Unidos ficou com medo, né? O Terceiro Reich ficar muito forte e eles perder força. Mas tudo é história, tudo é conhecer, tudo é saber. Então, esse que é o problema. Não é quanta gente o Lula leva lá, ao vivo e a cores. É aqui, ó, que não deixa o discurso dele chegar. O Mourão não disse um pio sobre as enchentes, não fez nada sobre as enchentes. E tu acha que alguém vai odiar o Mourão? Não. É mais fácil o Rio Grande do Sul odiar o Lula, mesmo com toda a ajuda que vier, porque a RB, essa obrigação, vai dar a versão deles. E amar o Mourão. O Mourão fala do coiso. O Mourão diz bom dia com uma voz muito forte. Só que defende interesses imperialistas. O Lula defende interesses do Brasil. Por isso que estão até falando que em Operação Abafa para o Bolsonaro não ser preso. Então, todas essas coisas é diferente. Ou o povo se informa, e não tem como se informar a não ser longe dessa mídia golpista, longe dessa mídia mentirosa, RB Sonegação e CIA. Bom, nós vamos virar o pior do que nós estamos. Por quê? O Lula não dura para sempre. E cara que nem o carisma dele, que é difícil. A esquerda não vai conseguir produzir outro tão cedo. E os nossos inimigos é aqui, ó. A mídia. Ela que é o problema. Não é quanta gente o Lula leva lá. O Lula levou lá, tivesse feito aquele discurso que ele fez lá, se repercutisse aqui, mas aqui ele escolhe, estaria perfeito, mesmo que ele falasse para ninguém lá. Mas o problema é aqui. Porque o Bolsonaro falando para ninguém, aqui chega em milhões. É só ver o vídeo da Vivi do FBI lá que tu vai ver, vai entender a diferença. A guria ofendeu o Lula, explodiu. Ela falou a verdade sobre o Bolsonaro, cortaram ela e deixaram na sombra. Os professores dos Estados Unidos estão dizendo que Israel está matando crianças, mulheres e idosos lá, torto e direito, inocentes.
são presos com a desculpa de ofenderem Israel. São antissemitas. Eles não estão defendendo o fim do genocídio de crianças e mulheres. Não, eles são antissemitas e ofendem Israel. Tu vê o que chega? Aí a mídia toda americana é tipo a nossa aqui, vai só chegar a isso. Eles são contra as vítimas do nazismo. Só que as vítimas do nazismo estão matando criança. É difícil. E quem fala isso, aqui, não deixa chegar em ninguém. Abraço.